E aí, galera, beleza? Sejam bem-vindos à aula sobre a periodização da pré-história. Galera, eu tô tentando fazer essa aula sem usar um script ou sem usar um texto para não ficar tão robótico e ficar um pouquinho mais natural. E é claro, eu vou cometer alguns erros aí na minha pronúncia, mas eu acho que aí dá para vocês relevarem, tá? Eu só não quero que fique aquela coisa muito robotizada, que aí parece que não tem graça, tá ligado? Então, é isso daí. Bora lá então. Pessoal, a pré-história é o período que antecede a invenção da primeira forma de escrita. A primeira forma de escrita é a escrita cuneiforme criada pelos sumérios na região da Mesopotâmia. Tá? Tem que deixar isso bem claro, porque muitas vezes é colocado que a pré-história é antes da escrita, mas os povos desenvolveram escritas aí ao longo de muitos anos. O que a gente chama de pré-história é aquele período que antecede a primeira forma de escrita, tá? Não a escrita de modo geral, tá? Então é isso que a gente tem que levar em consideração. E outra, como a gente fala de um período muito grande de tempo, também tem subdivisões. E essas subdivisões da pré-história, elas estão relacionadas às habilidades que os homens primitivos desenvolveram, tá? São três períodos. É o período paleolítico, o período neolítico e a idade dos metais. Agora vamos ver cada um mais detalhadamente. O período paleolítico, se a gente traduzir o significado do nome, que significa pedra antiga, e também é apelidado de idade da pedra lascada, é o momento que o homem vivia naquela fase mais de selvageria. O homem ele era caçador e coletor, tá? Ele era o que ele tinha, ele sobrevivia como um animal. Ele caçava, ele coletava frutos. E foi o período que também o homem pré-histórico, ou os antecessores do homem atual, eles conseguiram dominar o fogo, ou seja, conseguiram gerar o fogo aí para fazer calor e se aquecer. Tá? E o apelido dessa fase também é idade da pedra lascada, porque os homens dessa época eles utilizavam lascas de pedra como ferramentas, ou lascas de ossos também, de madeira, tá? Eles não sabiam moldar, eles utilizavam os pedaços. Então por isso que tem esse apelido aí, idade da pedra lascada. A próxima fase é o chamado período neolítico, que a gente pode ver que é o período da nova pedra, ou idade da pedra polida. Nessa fase, o homem desenvolve a agricultura, e a partir do desenvolvimento da agricultura, a vida do homem se transforma, porque ele começa a deixar gradualmente, não totalmente, mas gradualmente, o nomadismo, porque a agricultura segura o homem numa região. Ele consegue utilizar o solo em benefício próprio para gerar o alimento, ele não precisa ficar mudando. Então, o nomadismo foi gradativamente desaparecendo, não por completo. Existiam ainda povos que eram nômades, e existiam momentos que o solo poderia ficar exaurido e não produzir mais nada, forçando aí a mudança de lugar, tá? Mas de qualquer maneira, a agricultura ela provocou aí uma grande transformação na vida do homem, inclusive aumentando sua qualidade de vida, sua expectativa de vida. Então, assim, mais alimentos eram gerados, tá? Se mais alimentos eram gerados, mais as pessoas comiam, mais tempo viviam e mais o homem se reproduziu. Outras técnicas que o homem desenvolveu nessa época foi a cerâmica para armazenar aí os produtos coletados e a água, e a domesticação de animais e o arrebanhamento dos animais também, tanto aí, vamos dizer, para o abate, sem ter que ficar caçando. Ele estava aí criando os animais para bater, para obter carne mais fácil. Tudo isso provocou um crescimento populacional que deu origem às primeiras aldeias com organização familiar, e essas aldeias futuramente evoluíram nas primeiras cidades. Só que no Neolítico ainda a vida era numa organização tribal muito igualitária. Então todo mundo tinha um pedaço de terra, todo mundo plantava, todo mundo
gerava seu alimento. Foi ao longo dos anos que algumas famílias começaram a ficar sem terra e pedir aí um pedaço emprestado pro vizinho, né? E o vizinho emprestava a terra falando, né? Ou dizendo, pô, você planta aí para você e para mim também. Nisso daí começou a surgir as relações de dependência. Grupos de pessoas que não tinham muitas terras estavam dependendo de pessoas que tinham muitas terras. E aí a gente vê nisso a origem das desigualdades sociais, que pautam tanto depois a Idade Antiga. Na pré-história ainda tinha a organização tribal, mas já no período histórico, a partir da Idade Antiga, aí você já tem a questão da civilização, que se traduz aí em desigualdades sociais. Quem manda, quem obedece, quem tem mais e quem tem menos. Tá? Reis e súditos, por exemplo. E a próxima fase é a Idade dos Metais. A Idade dos Metais é quando um povo desenvolveu a metalurgia, ou seja, a manipulação e a formatação dos metais. Só que nem todos os povos desenvolveram a metalurgia ao mesmo tempo. Isso tem muito a ver com a organização social e os recursos disponíveis em cada região. Então, por exemplo, a Idade dos Metais na Mesopotâmia foi numa época, no Vale do Indo foi em outra, na Grécia, em Roma, foi em outra. Então, os povos se desenvolveram aí em períodos diferentes, cada um à sua maneira. O mesmo vale para a agricultura no Neolítico, tanto que nem todos os povos desenvolveram ao mesmo tempo. Alguns grupos desenvolvem agricultura, outros ainda viviam de caça e coleta. Então, é um processo gradual. Nós utilizamos essa divisão para a localização temporal ficar muito mais facilitada, mas não quer dizer que eles fizeram automaticamente no mesmo tempo. Isso não aconteceu, né? É impossível. Então é isso, pessoal. Uma explicação bem simples e rápida. Então, lembrando, pré-história vem antes da invenção da primeira forma de escrita e os períodos são divididos de acordo com as habilidades humanas. Nós temos o Paleolítico, homens caçadores-coletores, mais o domínio do fogo. Neolítico, nós temos agricultores ceramistas, o sedentarismo, que começa aí a acabar com o nomadismo, o homem começa a se fixar mais um lugar. A questão da agricultura, né, que provocou aí aumento populacional, domesticação dos animais, organização familiar, aldeamento, que por fim evoluíram nas cidades. E a Idade dos Metais, que é o desenvolvimento aí da metalurgia, que é diferente em cada época para cada povo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tá? Deem aí a opinião de vocês, porque eu tô fazendo assim, tô fazendo sem seguir um roteiro, que eu acho que fica muito melhor, muito mais dinâmico, nem que eu cometa erros, no caso, tá? Então é isso. Espero que tenham gostado. Até mais. Bons estudos.